Vamos lá, pessoal! Uma maravilhosa tarde, bom dia para quem está assistindo. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre vendas e marketing para telecom, para provedor de internet. É legal deixar claro que esse bate-papo é sobre experiências, né? Não é teoria, então a gente vai contar casos até que a gente faz na própria Delip, sobre processo de venda, funil, o que deu certo, o que deu errado, e também o que a gente vê em provedores afora aí. Então, espero que ao decorrer desse bate-papo, algum case, alguma história, algum caso, você consiga aproveitar e melhorar aí no seu provedor. Maurício está aqui com a gente para bater esse papo. Boa tarde, pessoal. Danilo, prazer aí, satisfação estar aí contigo. Maurício, para quem não conhece, vou apresentá-lo aqui. Maurício, que é responsável pela parte comercial. Então, é um cara que vive mesmo a rotina da rua, vive a guerra comercial. E também que analisa muitos dados, né? Então, o Maurício apresenta a proposta, analisa dados, custo de lead e etc. Com riqueza de detalhes, bate papo com muito provedor, conhece a área de viver mesmo a área. Então, por isso que eu trouxe ele aqui para compartilhar a sua experiência, a sua rotina do dia a dia e o que ele está vendo de mudanças. Beleza? Show de bola, então, vamos lá. Isso. Vamos começando aí. Maurício, eu acho que para a gente começar para a galera, é legal a gente, antes de começar a contar case de provedor e etc., já começar abrindo um pouco de como que a gente faz na própria Delip, né? Sim. Porque eu sou da seguinte opinião. Eu acho que casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Essa conversa, não, casa de ferreiro, espeto de pau. Cara, isso para mim não existe. Então, se a gente fala de tráfego pago, nós temos a obrigação de ser o maior case de sucesso. Se for para errar, a gente erra com o nosso dinheiro primeiro. A gente tem que saber fazer para nós, né? Exato. Se a gente vende vídeo, a gente tem que fazer as maiores produções para nós, porque se der errado, a gente errou com a gente. Sem dúvida. Então, tudo que a gente fala e que a gente vai testar em alguém, a gente tem testado primeiro. Exato. Então, vamos compartilhar com a galera como é que funciona um pouco da estrutura de vendas e comercial nossa, né? Hoje a nossa maior fonte de captação de clientes, ela vem de fato o marketing que é feito para a gente de tráfego pago. Sim. E se você puder compartilhar um pouco ali com a diferença que você vinha num cenário da telecom que você viu em 2022, o que você está sentindo diferente esse ano? Tá difícil vender, não tá? Cara, primeiramente, boa tarde, pessoal. Toda a questão comercial, ela tem que partir do intuito de você gostar de atender e tratar o cliente como você gostaria de ser tratado, né? Então, assim, o primeiro ponto é a gente entender a forma com que o cliente vem, da onde ele veio, nutrir esses dados, fazer o cadastro desse cara no CRM e dar ali o atendimento preliminar, né? A qualificação, né? Para que a gente possa iniciar um atendimento com extrema qualidade e vontade, né? Em relação ao cenário da telecom, o ano de 2023 está já aqui começando a caminhar e não vi muita mudança em relação a vender menos. Eu vejo que o cenário da telecom ele continua em ascensão, muitos provedores buscando ter mais formas de captação de clientes, né? E aí que entra toda a questão de ter um marketing qualificado e todo o acompanhamento comercial, né? Falando um pouco de como é o nosso processo comercial, então, a grande maioria dos leads, eles vêm do tráfego pago, que é o que a gente faz para os nossos clientes. Então, a gente faz isso dentro de casa. Então, a gente faz a primeira abordagem, a qualificação do lead ali, e a gente trata ele ali num primeiro contato, justamente para entender a necessidade desse cara, a gente fazer algumas perguntas para observar aquilo que ele busca e assim a gente começar a desenrolar ali e falar do que a gente faz, né? E aí a gente vai caminhando para a segunda etapa, que é de fato a apresentação de proposta, né? Então o comercial ele é estruturado dessa forma e aí a gente vai caminhando e entra nas vias de negociação. Então eu vejo o cenário de 2023 como muito promissor, uma crescente, a gente já está se encaminhando aí para o terceiro mês, né? Então a gente tem as metas trimestrais e eu vejo de uma forma muito positiva. Eu não vejo uma mudança em relação ao ano passado, né? Na verdade, eu vejo uma evolução. Até porque a meta nossa praticamente dobrou, né? Então, a gente está entregando isso e eu vejo como um cenário promissor. Então, até o segundo semestre, eu já vejo
até com uma possibilidade de vender mais. O que eu acho que que está um pouco diferente, que eu observo isso dentro das próprias empresas do grupo ali, que a gente faz muito trabalho muito investimento em área comercial, muito investimento em estrutura, muito investimento em funil, na Delip, na Glapper, é que hoje o jogo ele aceita poucas falhas, né? Hoje o jogo é outro. Então, a riqueza de detalhes do processo comercial de análise de dados, ela precisa ser muito grande. Então, lá, por exemplo, a gente analisa lead por lead, como que o lead entrou, qual foi a primeira mensagem, qual foi a campanha que ele viu, quantos leads que chegou em cada campanha, quanto que a gente gastou para trazer esse lead, no decorrer de um trimestre, quanto tempo que esse cara leva para fechar, quanto que esse cara consome, a gente chama isso de LTV, ao longo do tempo, para saber quanto que eu posso pagar no custo de aquisição do cliente. Então tem isso muito bem mensurável e a gente faz testes, né? Por exemplo, não teve um mês que a gente falou, vamos pegar metade de um valor investido em tráfego, vamos ir num evento e vamos testar se o custo de aquisição do cliente num evento é mais barato do que no tráfego pago. Aí a gente teve outros tipos de experiência com outros tipos de clientes. Então, essa análise de dados, ela é muito rica. Você sabe que teve uma vez que a gente parou um dia, nós temos uma rotina de reuniões para analisar a qualidade e o custo de cada lead. A gente parou o dia para analisar os leads e quando a gente começou a pegar a maioria dos leads, a gente estava sendo pego em algumas objeções que era possível se antecipar. Ser contornada, sim. E aí depois o fato de refazer a ligação para esses leads, a gente saiu venda. Exato. Quando que num provedor de internet você para a área comercial pelo menos uma vez por semana, que é o mínimo, deveria parar todo dia, para analisar quais são as objeções do cliente, mas real, não é aquele achismo, eu acho que é isso. E pegar e ver se não daria para ser contornada e antecipar, criar uma estrutura para o time comercial para que ele já antecipe na própria pergunta uma objeção. Então, isso é que está fazendo a diferença, né? Concordo, o jogo é outro, né? Quanto mais riqueza de detalhes a gente traz e levanta, a gente começa a tomar decisões mais estratégicas e atingir novos resultados, aumentar o fluxo, o número de vendas. Mas eu concordo plenamente. Esse acompanhamento comercial, a gente tem as reuniões, né, semanais, né, no diárias, fio do né? detalhe, mas as diárias, é isso que eu ia dizer, são extremamente fundamentais. Então, o que a gente vai fazer, por onde a gente começa, qual que é o caminho que está mais próximo do fechamento, em que nível que esse cliente está, até para a gente ir elevando o nível de consciência de alguns clientes que que já tiveram uma proposta apresentada, mas que a gente precisa elevar um pouco o nível. Então, a gente tem isso muito detalhado, né? E a gente faz todas essas diretrizes diariamente e aí, semanalmente, a gente já projeta as próximas estratégias da semana que vem, para que a gente possa ir subindo degrau por degrau e buscando sempre os melhores resultados, né? Então, assim, é importante falar também do caminho que o cliente entra, né? Então, Sim. Todo o atendimento que a gente está no pós-vendas, através do nosso time de atendimento, proporciona também que a gente vá encantando esse cliente e essa cultura comercial, importante dizer isso, né? Acho que você pode dizer muito melhor do que eu, porque você foi um mentor do projeto da Delip e trouxe isso e colocou isso em cada setor da agência, a importância de ter a cultura comercial imersa dentro da empresa, né? Então, assim, desde do setor que de fato vende até quem atende, então, ver a oportunidade de como aumentar o número de venda ou vender mais para um cliente que já está na base. Não, exatamente, né? E essa cultura comercial, ela não é só falada, né? Ela tem que ser uma coisa executada todos os dias. Não é algo que você consegue falar, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp e todo mundo vai executar. Nas empresas que a gente tem no grupo, na Delip, na Glapper, que a gente trabalha comercial, é feito reuniões com treinamento todos os dias. Todos os dias, pegado o fio do detalhe. Uma vez por semana, analisado o custo do lead, o caminho que aquele lead, qual é o argumento, o processo de venda, qual é o script que foi apresentado, qual é o áudio que vai ser mandado para o cliente antes dele ir para uma proposta, antecipação. Na área de atendimento, é feito treinamentos semanais também de como você se antecipa para que as reuniões de follow-up sejam cada vez mais objetivas e tragam cada vez mais resultado.
e aí, dessa forma, começar a ver as necessidades do cliente. Então, isso é um trabalho diário com pessoas que estão ali o tempo inteiro e a gente aprende o tempo inteiro. E tirar um pouco aquele ar do eu acho, é sempre uma coisa com base em dados, né? Todo o detalhamento em dados. Né? Uma das coisas que a gente está fazendo muito investimento e que a gente viu a diferença do resultado é uma análise com base em dados. Então, a gente tem toda uma plataforma nossa que era planilha e virou uma plataforma de inteligência ali em vendas, tanto para Delip quanto para cliente, que faz com que a gente consiga olhar o que deu certo, qual o caminho de tudo que deu certo e tentar replicar isso de forma mais escalonável e também aquilo que deu errado, né? E para poder não repetir isso. Então, é uma decisão com base em dados muito forte, dados que a gente vem alimentando para que sejam tomadas as melhores decisões. E a ideia é que a gente consiga levar isso cada vez mais para os nossos clientes. Esse tipo de informação do que deu certo, o que está dando errado, para que ele consiga ter uma experiência cada vez melhor quando o assunto é marketing, vendas e atendimento ao cliente. Com certeza, encurta o caminho, né? Porque você tem uma plataforma ali onde a gente coloca todas essas informações e permite que, de fato, a gente traga algo mais rápido, né? Com soluções ali, exatamente olhando aquilo que deu certo, aquilo que não deu também para não ser replicado. Então, isso tem cada vez mais fortalecido e não só utilizando esses dados em relação só ao lead, mas também para detectar algumas questões que, às vezes, uma ideia, um insight que a gente traga no atendimento do próprio provedor que mude e melhore a performance de conversão. Né? A gente estava, inclusive, falando sobre isso, né? Que a gente tem que analisar os dados e fazer a gestão da melhor forma para que, de fato, a gente olhe o melhor caminho para que a venda seja concretizada. Qual que é a principal Primeiro, antes de fazer essa pergunta, é legal te fazer uma outra pergunta que eu acho que vai embasar essa. Você já fez vários treinamentos comerciais com provedores, vários bate-papo com o time da área comercial de provedor. Eu queria que você respondesse aí, nesses bate-papos que você fez, nesses treinamentos, o que você viu que mais tinha de problema, qual que era o maior problema da área comercial de um provedor e qual foi a coisa mais atraente que você viu na área de comercial de qualquer provedor aí que você tenha batido papo? Cara, assim, o maior problema que eu vejo, e até nos próprios briefings, quando a gente fala qual o seu principal diferencial, uma grande maioria de provedores fala que é o atendimento, né? Mas quando a gente começa a se aprofundar um pouco nos detalhes e conhecer a cultura comercial e de atendimento do provedor, a gente observa que é muito baseado no que eu acho, em como as coisas eu acho que estão sendo. Não tem tanta análise no fio do detalhe. Então, até o próprio atendimento, o cliente entra e o comercial ele não tem um preparo. Então, eu observo que essa cultura comercial, na grande maioria das operações, ela existe de uma forma muito fraca. Então, muito provavelmente, o dono, o gestor, ele não está imerso ali enraizando isso na equipe. E a equipe acaba não conseguindo ter uma conversão legal. Então, o lead entra e a dificuldade está na conversão e no contorno das objeções, né? E o que a gente tenta dizer é justamente isso. Pô, entrou, parou de responder, liga, entra em contato. Então, ter uma rotina de sempre buscar ter o contato com o cliente e convertê-lo, né? E também usar estratégias para que você desenhe, de fato, uma excelência no atendimento daquele cara que foi convertido em venda, daquele cliente que entrou para a base, para que a gente possa escalonar também através de indicações de base nesse sentido. Então, assim, eu vejo isso como uma das grandes dificuldades na telecom. Tá. Qual que é a característica que você vê que um vendedor, ou para telecom, para qualquer lugar, deve ter? O primeiro ponto é a resiliência, a vontade, a fome de querer ver aquele projeto crescendo e fazer parte de uma história mesmo dentro da organização. Esse é o primeiro ponto. A questão técnica ela é fundamental em vendas, mas muito se fala, em vários provedores que a gente fala, a dificuldade de contratar um profissional. Então, o primeiro pressuposto é esse, a resiliência, é você observar que o cara de fato tem fome, que ele quer entrar no projeto para fazer a diferença.
Essa é uma característica fundamental para quem trabalha em vendas. A questão ética nem se fala, porque é a base, né? Sem ética não tem nem como você levar a conversa adiante. Mas esse é, na minha opinião, a principal característica. Eu acho que assim, a principal característica de um vendedor mesmo, de alguém da área comercial, é a vontade mesmo de fazer, a fome. E isso engana muita gente. Porque eu já falei com muita gente com experiência da Telecom, que foi tentar trabalhar na comercial, comigo diretamente ou em outros provedores. Ah, não, eu tenho fome, tenho vontade. Fome, ela é uma ação, não um pensamento. Né? Então, tenho fome de vontade. Tá bom, amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai bater um papo, falar sobre isso. Isso chega na hora, a pessoa nem se antecipou, nem trouxe as informações que ela precisava e ela mal sabe o que vai falar. Não tem fome de nada. Então, uma pessoa que tem fome mesmo de fazer acontecer, ela tem um bate-papo que vai ajudar ela a performar durante o dia, ela já se antecipou e já fez. Ela vai te procurar para o bate-papo. Sim. Então, se é uma pessoa que você tem que ficar procurando para tudo, esquece, não tem fome de nada. Então, as pessoas têm uma falsa percepção do que é ter vontade. Em algumas outras áreas, alguns do setor, é até aceitável isso. Ela está numa área, numa outra que ela vai fazer o que a gente chama ali de arroz com feijão e está tudo certo. A área de vendas é crucial. Então, se você tem alguém no time comercial que você marca alguma coisa e ela mal lembra que marcou, você tem que ficar lembrando, você tem que ficar empurrando, essa pessoa não tem fome, não tem vontade, não tem o que fazer, não tem treinamento técnico que dê jeito nela. Fome é uma ação, é aquela pessoa que te incomoda. O que é aquela pessoa que te incomoda? Aquela pessoa que você vai chegar e vai falar, nossa, ela já vai me perguntar isso, ela já vai me pedir mais lead, ela já vai me pedir mais tal coisa. Se é aquela pessoa que você tem que ficar empurrando, a real é, essa pessoa não tem fome de nada, não tem vontade de nada, ela nem sabe o que é fome mesmo, e você vai ter que ficar empurrando ela. Para a área comercial isso é insustentável, uma área comercial com escala é insustentável. Sim. Agora, uma pessoa com fome mesmo, com vontade e com uma estrutura de muito investimento em marketing, um produto bom e com muita técnica, com um script passo a passo, mas fala bem, fala mal, como isso aí pouco importa. A maior mentira que contaram em vendas é que uma pessoa precisa ser comunicativa, falador, legalzão, etc. Isso, na verdade, às vezes até atrapalha. Concordo. Às vezes até atrapalha. Isso anteriormente já foi muito dito, né, lá atrás. Sim. Mas hoje o vendedor nada mais é do que um perguntador profissional. O vendedor ele é um perguntador profissional. Só que é preciso de muita resiliência, por quê? A venda ela dispara muito o gatilho. Então o principal gatilho é da rejeição. Às vezes as pessoas elas vão apresentar uma ideia e só de ouvir, a gente já fez isso e deu errado. Ela já se sente rejeitada, mas tudo que eu apresento tal. Em vendas, a maior parte do seu dia vai ser gente te falando. Me prova que você dá certo, me apresenta alguém, tá caro, você tá maluco, você não respeita meu dinheiro. A maior parte do seu dia vão ser gente falando isso. Só que quando você consegue trabalhar, não, com certeza eu te provo, te apresento um cliente, eu falo isso, você vai receber uma enxurrada de objeções e de não para alguns sims. Então, se a pessoa não tiver fome mesmo, não souber o que ela está fazendo ali, e volto a repetir, fome não é, eu tenho fome, eu tenho vontade. Isso aí você liga para sua avó e conta essa história para sua avó. É verdade. Na vida real você marcou um negócio às 8, você vai chegar às 7h30. Se você tem um compromisso que você tem que fazer, você tem uma reunião, você vai se antecipar e vai ver tudo antes. Mas eu não vejo, tenho fome. Liga para sua avó, conta a sua história para ela, que ela vai bater palma para você. Mundo real, você vai ser engolido, você não tem fome. É importante ressaltar também a importância do controle emocional, né, cara? Uhum. Porque a partir do momento que você tá na guerra ali, colocando a sua cara a tapa, e sabendo que você vai receber ali vários nãos, até que você tem um número grande de sim, você tem que ter esse equilíbrio, né? Então, além desse pressuposto que é o fundamental, que é a fome, a gente tem que trabalhar muito esse controle emocional. Porque o resultado está ali em número. Então, a vendas ela é mensurada por número. Então, se o cara não tiver essa dinâmica e esse equilíbrio, ele não consegue progredir, ele não consegue alavancar o resultado dele, né? Então, é fundamental também. A gente fala um pouquinho disso, né? Porque, como tu disse, né? A gente é rejeitado desde a barriga da mãe. Quando a gente sai ali, que alguém tira a gente, né? A gente comentou sobre isso, você falou uma vez, e faz total sentido, né? Quando o cara tira você ali da barriga da sua mãe e aí depois tem que te dar um tapa e te fazer chorar.
Então, você já foi rejeitado ali. O ser humano tem isso no subconsciente dele, né? Então, se o cara não tiver um controle, Não, e hoje, né, a gente às vezes é rodeado de uma galera que tem muito, como que eu posso dizer? Fala, não, eu gosto de feedback, isso constrói, até posta lá, feedback, onde você tá, mas na hora do vamos ver não é assim. É uma galera que compara tudo, vai no restaurante e compara o serviço, esse cara é bom, esse cara é ruim, o tempo inteiro comparando com tudo, esse Netflix é melhor, o outro é pior, só que não gosta de ser comparado. Então você olha e fala, olha lá o que o vendedor está fazendo ali, está vendendo muito mais que você. Não pode comparar, não julga. Quando você julga os outros, você compara o tempo inteiro. Então no serviço, você ser comparado com alguém que é melhor que você é muito bom. Se você olhar de um lado, tipo, a pessoa é muito melhor do que eu, deixa eu ver o que ela está fazendo. Então, esse tipo de comparação é muito boa. Na área de vendas, não aceita pessoas passivas. Venda não aceita passividade. Aquela pessoa que está sempre se escondendo, aquela pessoa que está sempre falando, não, faz você aí, eu vou vir. Cara, vendas não aceita passividade. Tô vendo. Não aceita passividade. Vendas é uma questão de se antecipar aos fatos. É você entender o que o cliente precisa e se antecipar e de muita, mas muita constância. Uma pessoa passiva que fica esperando algo cair, isso não é vendedor. Isso daí esquece. Essa pessoa aí pode fazer outra coisa, trabalhar em outro lugar. E na minha opinião é paciência zero. Paciência, vamos treinar e etc. Para quem tem vontade, vamos treinar técnica, vamos se entregar para a pessoa, fazer o que ela precisar para que ela performe. Agora, alguém que não tem vontade, que você tem que ficar empurrando, ela tem que ir para outra área, não é a área de vendas dela, já separa rapidinho, não perde tempo. Se você teve que empurrar a pessoa uma semana, empurrar outra semana, você vai ter que empurrar sempre. Ela vai precisar sempre de uma motivação, nunca vai partir dela, né? Então, aí fica complicado, né? Porque você tem que estar o tempo todo empurrando, aí de fato não faz muito sentido, porque aí você vai estar sendo uma mãe, né? Agora tem uma novidade bacana que é legal falar disso aí, depois a gente até pega essa parte do vídeo e manda para os nossos clientes. Hoje eu estava batendo um papo com um parceiro muito grande de um fundo de investimento. Então é uma novidade para os nossos clientes da base, que nós vamos agora começar a fazer alguns financiamentos, né? Temos um fundo de investimento aí, parceiro, que nós vamos começar a fazer alguns financiamentos para a área de provedor de internet. Show. Então, se o provedor está precisando de financiamentos até R$1 milhão, né? 100 mil, 50 mil, 200, 300, até R$1 milhão, ele vai poder pegar esse dinheiro para fazer projetos de marketing, campanhas, projetos, não importa, e dar alguns boletos como garantia. Então, a gente vai fazer esses financiamentos. Acredito que é a primeira empresa de marketing da história que vai financiar projetos de marketing com carência e uma série de coisas. Então, a gente acabou dando mais esse passo para mais uma ajuda aí na área de telecom, que vai ser a primeira empresa de marketing a financiar projetos na área de telecom. Essa vai ser uma parceria de um fundo que a gente está associando aí, a Glapper também. Glapper também se torna a primeira empresa, né, que distribui serviços, o primeiro SVA, a ter um financiamento para a área de telecom. Então, a gente vai começar a fazer isso. Se você é um cliente nosso da base, a gente vai mandar esse material para você e você tem interesse, precisa de um recurso para colocar para giro ou para fazer um trabalho de marketing até R$1 milhão, a gente vai te explicar como é que funciona. Você pode pegar esse recurso, a gente vai fazer essa ponte para você e isso vai ser descontado dos seus boletos. Então, te explica como que funciona certinho e a gente pode levantar todo esse recurso para você junto com o fundo de investimento. Então, é mais uma forma estrategicamente o cara se planejar para ter um crescimento, né? Uhum. Porque, assim, marketing e comercial não andam separados, né? Então, uma baita novidade. Olha que spoiler legal aí. É uma baita novidade. Uma baita novidade aí para os clientes para aproveitar e se planejar aí de forma estratégica para aumentar a base, trazer cliente para dentro, né, Danilo? Exatamente, exatamente. Como é que está dividindo, Maurício, hoje o seu time comercial lá, né? Não vou falar em pessoas, mas em estrutura ali. Como é que está dividido isso? Você tem pessoas que apresentam propostas, você tem pessoas que esquentam leads, a gente chama de SDR. Sim. Como que está dividido hoje o seu time comercial em funções ali?
Sim, hoje a gente tem uma pessoa especificamente que faz todo o cadastramento dos leads, né? Com detalhes, da onde ele veio, de qual campanha ele veio, com riqueza de detalhes. Esses leads são cadastrados no CRM, a gente usa um CRM para isso. E é feita a primeira abordagem desse lead, né? Então, o lead entra ali no Forms ou no WhatsApp, a gente cadastra ele no CRM e faz o primeiro contato. Hoje a gente já liga logo de cara para o lead, né? E justamente para nos apresentarmos e marcar uma primeira reunião inicial, né? Então, a gente tem a Sabrina, que faz o SDR para a gente, faz esse cadastramento. E aí eu entro em contato com o lead e organizo ali, a gente agenda a primeira reunião, né? Essa é a primeira etapa aí que a gente faz. Fazemos a primeira reunião, a gente entende a necessidade do cliente, escuta ele, vê ali como que está a estrutura do provedor, né? Até porque a nossa cultura não é ficar empurrando coisa, né? A nossa cultura é entender aquilo que o cliente precisa para a gente oferecer aquilo que vai agregar o máximo possível na operação. E aí, dessa primeira reunião, a gente parte para a segunda reunião por vídeo, onde a gente vai apresentar a proposta, se aprofundar ali nos detalhes e trazer aquilo que a gente bateu o papo na primeira reunião, né? Então, a gente tem esse processo hoje, que é o primeiro ponto. Mas todos os leads, e quando eu falo todos, a gente não dá perca em nenhum lead, muito difícil, a não ser que o cara diga que ele vendeu a operação, né? Aí a gente dá uma perca ali no CRM. Mas do mais, a gente tem um monitoramento, onde a Sabrina faz todo um trabalho em cima desses leads, desde leads mais recentes do mês passado, do mês atrasado, que não responderam, até leads do ano passado mesmo. Então, a gente trata todos esses leads de forma estratégica. Então, cada semana a gente tem um direcionamento do que a gente vai fazer. Então, esse lead, que nível que tá? A gente chegou a ter uma reunião inicial? Não. A gente teve? O que a gente vai fazer com cada um? Então, semanalmente, a gente tem esse trabalho, que aí ela manda alguns conteúdos, e a gente tem todo um direcionamento para tratar essa galera. E é um negócio doido, né? Porque 30% das nossas vendas são vendas para leads que não respondem. Exatamente. Sabe aquela conversa que ela fala, mas esse lead não responde? A gente teria 30% a menos de venda se a gente acreditasse nisso. Então, você ter alguém dedicado a trabalhar. Trabalhar não é criar estratégia mirabolante, não é nada. É lógico que a gente tem um script que funciona, etc. Mas trabalhar é mandar uma mensagem para esse lead, mandar um conteúdo para esse lead, mandar um áudio, ligar em volume. 50, 70, 80 contatos por dia. Eu fiz 10 contatos por dia. Você não sabe o que é trabalhar, né? Porque não precisa ser um gênio das vendas para que você trabalhe o dia inteiro. Você vai fazer um contato por hora e achar que você está trabalhando, né? Eu fiz um contato por hora. Você não está fazendo nada. Isso não é volume. Fazer 50, 80, 90 contatos por dia. 30% das nossas vendas vêm desses contatos. Sim. Que no volume, uma boa parte responde, ela fica interessada, porque você acaba pegando pela lógica, às vezes ela está pensando sobre o serviço naquele momento, você mandou a mensagem, é um lead que já tem contato com você e ele vai evoluir para uma proposta. Perfeito. Então, você imagina que se a gente acreditasse na conversa, esse lead é ruim, esse lead não responde, a gente venderia todos os meses 30% a menos. Exatamente. E assim, a nossa estrutura é bem parecida com a do próprio provedor mesmo, né? Exatamente. Porque assim, o lead que ele entra em contato e às vezes ele não responde, ele pode ter uma série de variáveis e ele não está respondendo naquele momento. Às vezes ele pode estar com um outro provedor, que ele tem um contrato de fidelidade, ou às vezes ele está sem tempo no dia a dia dele. Sim. Então aí a importância desse trabalho de constância e volume, né? Para que você restabeleça esses contatos e tenha um melhor aproveitamento, né? E é importantíssimo, né, salientar a questão da responsabilidade, porque um lead custa. Então, você tratar esse lead da melhor forma, como você gostaria de ser tratado mesmo. Como eu gostaria que alguém me atendesse para eu comprar alguma coisa daquela pessoa. É fundamental. Então, o comercial, ele engloba vários fatores ali que a gente tem que estar sempre atento e diariamente fazendo esse acompanhamento, né, Daniel? Não, e assim, são algumas coisas simples, mas que fazem muita diferença. Se você está num comercial de um provedor e atende um cliente da seguinte forma, você fala, olha, eu me chamo Danilo e eu gostaria que você tivesse a melhor experiência da sua vida de internet fibra ótica. Eu estou aqui para te atender.
e você pega, escuta a pessoa, escuta o que ela quer. Olha, no final do nosso bate-papo eu vou perguntar como é que foi a sua experiência. E assim que você efetuar a venda, você falar, você lembra que eu te perguntei que eu gostaria que você tivesse a melhor experiência da sua vida de internet fibra ótica? Como foi a sua experiência? Se a pessoa falar que foi tudo bem, você tem algum telefone para me passar de algum parente, algum amigo seu que não é cliente nosso, que você deseja que ele tivesse a melhor experiência, igual você está tendo, quem vai atender ele sou eu. E eu vou ligar para ele. É batata. Cada 10 pessoas que você fizer isso, 3 vão te passar 2 números de telefone. Você vai sair no final de 10 conversas com entre 3 e 5 números de telefone. E aí você vai ligar para esses 5 e vai fazer 2 vendas. Exatamente. 10 contatos que você fizer, 10 vendas que você fizer, vai te tirar mais 2. Ou seja, 20% das vendas vão vir de uma simples frase. A importância dos canais de ponto de contato comercial. Exato. Né? Então, você começa a fazer um desenho de um processo e quanto mais contato e quanto maior a experiência do cliente, mais tu vende. Então, faz total sentido. E, cara, e não é achômetro, né? Porque a gente já implementou isso em vários clientes, em 30%. Vários provedores. Em 30% ali de vendas, desenhando essa excelência de atendimento, sai ali esse volume de vendas. Nós temos uma plataforma nossa, uma dashboard, uma plataforma de inteligência em vendas que ela dá dados para nós. Sim. De custo de lead, uma série de coisas, e a gente usa isso para parar de achar e analisar esses dados. Só que depois que chega lá na ponta, a área comercial precisa trabalhar esses leads que chegam de forma cada vez mais rápida, né? Se coloca no lugar do cliente. Esses dias eu chamei um provedor como se fosse um cliente, e aí o atendimento dele simplesmente falou assim, que legal, como é que era o atendimento? Falou algo do tipo assim, estamos aqui para te atender, me mandou os planos, e aí eu não respondi, porque de fato sei lá o que eu estava fazendo, vou encerrar seu atendimento que demorou. Então você imagina uma pessoa, sei lá, de uns 50, 60 anos, tentando contatar a internet, sem nenhum conhecimento sobre informática, sobre tecnologia, chamando e recebendo uma mensagem dela. Ela nunca vai interpretar que é um sistema de atendimento que está respondendo ela dessa forma, e ela vai ficar brava com você e vai contratar em outro lugar. E aí acaba fazendo o efeito reverso, né? Exatamente. Porque o cliente, ele tá ali para ele ter essa experiência, né? Então, assim, por mais que pareça que seja uma coisa básica, as pessoas têm que dar uma atenção imensa no atendimento. O que a gente observa que, de fato, hoje na Telecom não está acontecendo tanto. Então, a agilidade no atendimento do cliente e a experiência melhor possível que você dá para ele. Isso que vai fazer cada vez mais você ser posicionado como um provedor que tem diferenciais de atendimento, né? Qual que é o maior desafio que um provedor, se você pudesse dar uma única dica aí para um provedor de internet para a área comercial dele, qual seria? Para a área comercial, fazer o básico. E o que é fazer o básico? Atender o cara com agilidade, tá? De uma forma extremamente receptiva e transmitindo a energia, né, de que você quer atendê-la dessa forma. E o principal, não ser aquele tirador de pedido. Não cuspir ali um cardápio de plano. Mas buscar entender o que o cliente precisa. Né? A mesma coisa, hoje um provedor, minha mãe entrar em contato com o provedor e o provedor querer vender para ela 500 mega. Não faz sentido você cuspir 500 mega na minha mãe, porque ela não usa. Ela usa o WhatsApp ali para falar comigo e com a minha irmã. Então, qual é o plano que essa cliente precisa, de fato, contratar? Eu vou empurrar um plano de 500 que ela não precisa e provavelmente ela vai dizer não, ou eu vou ouvi-la e trazer a melhor solução para ela. Então, eu acho que isso é fundamental hoje para que você tenha uma melhor conversão na ponta lá do provedor. Legal, legal. Tem alguma experiência que você queira passar ruim, que você viu de área comercial, que você fala, cara, esse provedor tinha uma área comercial assim, eu não acreditei? Cara, tem. Ontem mesmo eu estava falando com um cliente e ele estava falando da necessidade do marketing para que ele pudesse vender mais, tivesse a marca dele mais conhecida. E ele estava me dizendo que ele não tinha uma pessoa, tinha quem atendia o lead, né, o comercial, quem atendia as oportunidades lá, não era uma pessoa que fazia só isso. Então ficava uma coisa meio dispersa e ele estava buscando essa pessoa e eu bati esse papo com ele e tudo.
trouxe alguns cases, alguns exemplos, expliquei como funciona o nosso próprio comercial. E aí eu fiz uma reunião inicial com ele anteontem e ontem apresentei a proposta para ele. E aí ele mesmo me falou no final da reunião, falou, cara, tudo que você me falou, eu tinha uma visão, e aí eu mesmo fui pegar o WhatsApp do atendimento aqui, e tinha 24 pessoas, especificamente 24 pessoas que só esse mês, sem marketing, nada, tinham procurado para contratar e não tinham tido uma resposta. Então, olha o déficit de atenção em relação ao atendimento ao cliente. Quantas oportunidades de venda esse cara não perdeu, né? Então, eu vi isso como uma falha imensa. Até porque, né, Danilo, a operação não se sustenta, né? Se não vender mais, até nós mesmos, a gente precisa vender mais para contratar mais, para poder crescer, para entregar o melhor, para trazer novas soluções, né? E trazer investimento sempre para a telecom. O provedor é a mesma coisa. Então, a importância do comercial para qualquer negócio, ela é fundamental. Então, a galera tem que olhar, e os gestores olhar com um cuidado maior e sempre implementar a cultura no time como um todo. Todo mundo olhar para o setor de vendas como fundamental. Legal. Cara, eu acho que é isso. Estamos aqui já encerrando esse bate-papo. Para encerrar, se eu pudesse falar alguma coisa sobre área comercial para qualquer empresa, mas principalmente quando a gente fala aí da telecom, Felipe, em tudo, você fazer uma reflexão do quanto você acredita que a área comercial é importante. Né? Então, eu penso assim, às vezes quando a gente fala de produto, de serviço, da parte técnica, eu tenho o melhor cara, eu tenho aquele cara que eu confio, eu tenho aquela pessoa com vontade, aquela pessoa que se dá um problema, ela vai lá e resolve, e ela está sempre antecipando para que não dê problema, é aquele cara que eu tomo um café e tal. Ah, mas na área comercial eu peguei uma pessoa aí aleatória, coloquei lá, ela está lá de qualquer jeito, eu não sei por que vende. É a pessoa que é a principal sua da área comercial. Você confia nela 100%, é uma pessoa que você senta com ela, ela vai te ensinar, ela vai te deixar incomodada, ela tem vontade. Cara, você não tem, como que você acha que aquilo vai te trazer 10 vezes mais resultado? Exato. Então é você olhar para a sua área comercial, área de marketing e ver o quanto que aquilo é importante. O quanto que aquilo é importante está ligado ao quanto que você quer investir. Ponto. Exatamente. Ah, mas a minha área é importante. O quanto que você investiu ali. Investir não é só rasgar dinheiro. Investir é trazer pessoas com qualidade, criar programas de bonificação para que elas sejam parte daquilo e literalmente tomar decisões difíceis. Se a pessoa não está entregando, não tem vontade, é literalmente tirar ela. Pronto. Exato. Tirou ela sem conversa mole, colocou alguém que de fato tem vontade e reuniões todos os dias, com treinamento e acompanhamento de números. Sem conversa. Ah, mas o lead não responde. Ah, mas isso. 30% das nossas vendas são leads que não respondem. Eu acho que essa que é a parte de você olhar. O quanto que é importante a área comercial para mim? Ah, é muito. Quem são as pessoas que estão ali? Olhar para o próprio cenário. O quanto que é importante a minha área de rede, a minha área de produto? Ah, é muito. Quem são as pessoas que estão ali? Só faz essa comparação que você vai ver se a área comercial é importante para você ou não. Eu acho que é isso, galera. Obrigado. Esse foi um bate-papo sobre marketing, sobre vendas, para a gente compartilhar um pouco aí de casos, o que a gente vê que mais acontece na área de telecom e o nosso interno mesmo. Sim. A gente vai fazer mais disso. Eu espero que alguma história, algum case aqui contribua com você. Valeu e até a próxima.